Esta é uma história real. A história de uma resistência que não pode ser explicada apenas com armas ou estratégia, mas com a alma em Azovstal. O povo ucraniano viu seus limites físicos e mentais sendo esmagados, mas não quebrados. Alguns saíram feridos, muitos mutilados, quase todos com a alma em pedaços menos, mas nenhum de joelhos. Ali, sob toneladas de concreto, aço e morte, floresceu o improvável. Enquanto mísseis rasgavam o céu e a fome corroía os ossos, surgiu o que há de mais raro no ser humano: compaixão, solidariedade, cooperação entre completos desconhecidos e, acima de tudo, amor. Sim, menos amor, não aquele amor romântico, idealizado, mas o amor que salva. O amor que divide o último pedaço de pão, que carrega um ferido nas costas, que dá a própria água a uma criança desconhecida. O amor que resiste mesmo onde a lógica mandaria desistir. E quem daria? Foi a voz de um filósofo russo que ecoou no coração dos ucranianos como uma tocha em plena escuridão. Se queres vencer o mundo inteiro, vence-te a ti mesmo. Fyodor Dostoiévski. Enquanto bombas russas explodiam do lado de fora, as palavras de Dostoiévski moldavam a coragem do lado de dentro. Palavras russas reacenderam a fé ucraniana, porque o espírito humano, quando encontra um propósito maior que o medo, torna-se inquebrável. E ali, em Azovstal, mesmo entre ruínas, nasceu a vitória mais difícil de todas. E, ótimo, isso significa que algo em você ainda pulsa, algo ainda sente, ainda resiste. Porque essa não foi apenas uma história de guerra, foi uma história de fé, de dor, de amor e de humanidade no limite. Então, não deixe que ela se perca no silêncio. Inscreva-se no canal Consciente História, compartilhe esse vídeo. Continuando o vídeo. Às vezes a única vitória possível é continuar humano no meio da desumanidade. Prazer. Meu nome é Sheymarko. Até o início de 2022, eu era apenas o gerente da usina metalúrgica de Azovstal, em Mariupol. Nunca empunhei uma arma. Nunca. Vesti um uniforme militar. E jamais imaginei que me tornaria o guardião de um povo inteiro, encurralado sob concreto e aço. Gerenciar caldeiras, tubulações, fornos. Esse era meu ofício. Até que um dia, o próprio inferno desabou sobre nossas cabeças. Era 22 de fevereiro de 2022. O céu estava cinza, como sempre. A fábrica trabalhava com força total. O som dos guindastes, das chapas vibrando e do aço sendo moldado era a trilha sonora comum de todos os dias. Mas naquele dia, o silêncio entre os ruídos parecia denso. Algo pairava no ar, e não era poeira metálica. 2 dias depois, em 24 de fevereiro, os russos invadiram a Ucrânia por todos os flancos. O chão estava seco, e nós nos tornamos o último reduto de uma cidade que desmoronava. Nos dias que seguiram, Azovstal passou a abrigar não apenas operários, mas soldados, civis, crianças, idosos. Famílias inteiras procuraram abrigo sob os bunkers de concreto reforçado, construídos décadas antes, durante a Guerra Fria. Eles foram restaurados às pressas nos últimos anos, por precaução. Eu mesmo coordenei a reforma, mas já me pensei que eles seriam o nosso túmulo temporário. O cerco foi brutal. Cercados por todos os lados, com as tropas russas posicionadas em uma linha de 360 graus, não havia saída. Mariupol foi cercada. Azovstal se tornou uma ilha, ou melhor, um buraco. Um buraco de aço, fuligem, concreto e almas perdidas. No início, achamos que seriam 48 ou 72 horas. Depois disso, uma trégua, uma evacuação, engano. Foram 80 dias. 80 dias enterrados vivos. Nos primeiros 5 dias, ainda havia comida. Os mantimentos estavam estocados, ações, grãos, algumas latas de carne, água potável nos tanques. O sistema de filtragem ainda funcionava. As crianças choravam pouco. As mães ainda tinham leite nos seios. Os homens, mesmo em choque, ainda caminhavam com a espinha ereta. Mas à medida que os dias passavam,
o oxigênio rareava. E não era apenas o oxigênio físico, era a sensação de sufocamento espiritual. Uma compressão que esmagava a esperança de dentro para fora. O sistema de filtragem colapsou. A água apodreceu. O estoque de comida desceu ao nível das baratas. E bem, elas pararam de chorar. Começaram a sussurrar, como se o som da própria voz pudesse atrair a morte. Ninguém dormia, não por vigília, mas porque o medo criava insônia. Era como uma corda no pescoço. Se você dormisse, poderia acordar soterrado ou não acordar. A qualquer momento, um míssil poderia atravessar a Terra e transformar tudo em vapor humano. As amputações começaram no dia 19 de março. Um jovem soldado, com estilhaços na perna, infeccionou. Não havia antibióticos, apenas vodka e panos. Quemados fizeram a amputação com uma serra de metal e 2 panos enfiados na boca do menino para ele não morder a própria língua. A primeira amputação foi a mais difícil de ver. Depois, acostuma-se. O homem é um ser que se habitua a tudo. Essa frase de Dostoiévski se repetia como uma profecia. Repetíamos ela uns aos outros como um mantra, um consolo cruel. Que ironia! O autor mais amado naqueles dias era um russo, justamente ele, Dostoiévski, aquele que sofreu nas masmorras de sua própria pátria, que entendeu a alma humana como poucos. Sim, Dostoiévski foi nosso conselheiro, nosso padre, nosso psicólogo. A frase que mais me impactou naquele abismo foi: se queres vencer o mundo inteiro, vence a ti mesmo. Não era apenas um provérbio, era uma instrução de sobrevivência, porque não era mais questão de vencer os russos, mas de vencer o ódio, a loucura, o desespero, a tentação de se matar, vencer a fome sem virar. E o Manamon, vencer a solidão sem enlouquecer. Nos bunkers começaram as brigas. Uns queriam sair, se entregar. Outros diziam que a rendição era o estupro e a execução. Houve socos, empurrões e, mais de uma vez, tiros para o alto só para silenciar a tensão. Os corpos empilhados começaram a apodrecer. Alguns eram enterrados entre os escombros, cobertos com cobertores e pedras. Outros, simplesmente deixados onde caíram. O cheiro era o da podridão da carne e da alma. Foi então que chegou o Flint, um homem calado, olhos tristes, mas com uma convicção que cortava o aço. Ele saltou de um helicóptero Mi-8 com caixas verdes nos ombros, munição, água, algumas barras energéticas e, o mais importante, um Starlink. Com aquilo, voltamos a existir. As imagens de dentro de Azovstal começaram a circular pelo mundo. Os vídeos mostravam crianças desenhando pizzas no chão de cimento, mulheres dividindo uma colher de arroz entre 3 bocas, homens com metade das pernas, sorrindo. Por que sorriam? Não sei. Talvez para não chorar. Schopenhauer dizia: a dor é o fundamento da consciência. E ali, naquela usina fortaleza, nós estávamos conscientes demais. Era como se cada célula soubesse que estava viva e que isso era uma tortura. Houve um dia em que uma mulher bateu em outra por causa de um cobertor. Uma criança comeu o papel de um rótulo. Um velho se urinou nas calças porque não conseguia mais andar até os VPI. E mesmo assim, ninguém fugia. Ninguém abria as portas para os russos. A cada morte, a cada amputação, a cada gemido de fome, Azovstal deixava de ser apenas um nome. Tornava-se símbolo, santuário, mausoléu, sentido. Porque se tudo era caos lá fora, pelo menos ali havia um último traço de dignidade humana. No 47º dia, uma bomba atingiu o hospital de campanha.
O teto desabou sobre os soldados feridos. Alguns sobreviventes rastejaram para fora, com ossos quebrados expostos. Não havia analgésicos, nem pílulas. Nada. Os médicos usavam cacos de garrafa esterilizados no fogo e costuravam com linha de pesca. Mas o mais brutal foi quando a esperança começou a perder o sentido, quando a dor já não doía, quando a morte já não parecia o fim, apenas uma forma de silêncio. A liberdade é a possibilidade do isolamento, dizia Nietzsche, e ali, isolados de tudo, nos tornamos livres. Livres de ilusões, de ego, de vaidade, existíamos apenas como sopros vivos entre colunas de aço. No 74º dia, chegaram os primeiros sinais de negociação, um cessar-fogo momentâneo. Algumas mães saíram com os filhos. Eu vi um menino de 6 anos olhar para o céu. No 80º dia, rendemo-nos, não por covardia, mas porque já tínhamos vencido. Resistimos ao impensável. Derrotamos a selvageria com a nossa permanência. Cerca de 2.500 combatentes foram levados como prisioneiros. Muitos jamais voltaram. Outros voltaram mutilados, irreconhecíveis, mas vivos. Eu fui um dos últimos a sair. Caminhei pelos corredores vazios de Azovstal. Toquei os muros como se fossem carne, áreas, e prometi. A história vai saber o que houve aqui. Dostoiévski, Schopenhauer, Nietzsche, Els Falorum, do espírito humano. Mas nós o vivemos, em carne, osso e aço. Azovstal não foi apenas um cerco. Foi um milagre trágico, um poema escrito com sangue, uma prece lançada no concreto. E se me perguntassem hoje se eu faria tudo de novo, eu diria sim, em outra vida. E mais uma e-mails out.